Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Seguindo a Bíblia e nós estamos iniciando mais um estudo. Por que influência de rebanho? Isso é uma realidade e nós vamos mostrar para você na Bíblia que isso aconteceu em algumas situações. O termo descreve a tendência das pessoas a seguirem o comportamento e as opiniões da maioria, mesmo que isso signifique, muitas vezes, ignorar suas próprias crenças pessoais e princípios. Preste atenção, aqui em João, no capítulo 6 e no versículo 66, a gente vê um exemplo disso. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Em outras palavras, o Senhor Jesus perguntou para eles: vocês não vão tomar, para os 12 no caso, vocês não vão tomar a mesma decisão, vocês não vão ter a mesma atitude que os demais tomaram, não? De deixar de me seguir? E Pedro, firme, ciente da decisão que tinha tomado de seguir a Jesus, fala que ele está ciente, que ele reconheceu Jesus como Filho de Deus e não ia deixar de segui-lo. Por que Jesus fez aquela pergunta? Porque muitas pessoas, elas são influenciadas pela decisão dos outros, como nós lemos, melhor, como nós falamos aqui no início. Muitas pessoas tomam uma decisão ou passam a agir de alguma forma por causa da multidão, o rebanho. A decisão, o movimento do rebanho acaba influenciando nas suas decisões. A gente vê isso em algumas passagens aqui da Bíblia, como no caso de Juízes, capítulo 7, versículo 3, onde Gideão convoca os homens para a guerra e diz assim: agora, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Quer dizer, de 32.000 homens, somente 10.000 homens ficaram. Lógico, havia dentro desses 32.000, desses 22.000 que desistiram, tímidos e medrosos, havia com certeza, mas com certeza também havia aqueles que foram influenciados pelo movimento dos tímidos e medrosos e decidiram ali como oportunidade retrocederem, voltarem para trás. Você entende? E aqui em Samuel 30, a partir do versículo 9, algo muito semelhante acontece também. Davi, ele sai com 600 homens, 400 continuam e 200 desistem por causa do cansaço. Quer dizer, todos estavam vindo da mesma guerra, todos estavam cansados e 200 desistiram. Aí eu pergunto para você, por que 10 não desistiu em um determinado lugar, 15 desistiu em outro determinado lugar e logo os 200 desistiram de uma vez só em um lugar, que foi no ribeiro, que nós podemos ler aqui? Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com eles se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Quer dizer, todos eles estavam no cansaço extremo só quando chegaram no ribeiro? Ou alguns poderiam ter desistido antes, ou outros poderiam ter desistido depois? De repente, a gente tinha ali, no meio dos 200, alguns que não tinham condição nenhuma, absolutamente nenhuma, para continuar perseguindo. Mas às vezes a gente tem aqueles também que se entregaram ao cansaço por ver alguns se entregando ao cansaço. Então, a gente tem muitos exemplos bons para seguir. Nós não podemos seguir os exemplos maus de pessoas que desistiram de seguir o Senhor Jesus, de seguir firme na fé. Paulo, ele vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 7 e no versículo 17, capítulo 3, versículo 17, ele vai dizer assim: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam.
E também em Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 11, ele vai falar: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ou seja, me imita porque eu estou imitando a Cristo. Então, vale a pena você seguir esse bom exemplo de alguém que agradou a Deus, ao Senhor Jesus, com a sua vida, com as suas atitudes, com o seu trajeto. Então, a gente vê aí, né, exemplo de pessoas que desistiram por causa do rebanho, da influência do rebanho, né, e muitas pessoas que não deixaram se influenciar pelos maus exemplos, tá bom? A gente vê lá o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que no meio de uma geração que tinha aceitado se corromper, lá mesmo ameaçados de morte, eles não desistiram de serem fiéis a Deus. Houve o som dos instrumentos que o rei obrigava, melhor, mandou que todos se curvassem. Todos se curvaram. Olha só como é importante esse exemplo. Todos se curvaram, menos esses 3 homens. Havia muitas vezes aqueles ali que abriram mão até das suas crenças e princípios judeus, que diante daquela imagem estavam se curvando. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. Olha só, Daniel capítulo 13, versículo 12. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti e aos teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Quer dizer, há uns homens, ou seja, esses homens foram aqueles que não aceitaram ser influenciados pelo rebanho, por todos que estavam se curvando. Então, temos aí alguns exemplos na Bíblia, ou melhor, muitos exemplos na Bíblia que a gente deve seguir. E quando for essa questão de rebanho, esteja com os olhos bem abertos. Vai chegar um tempo onde uma multidão estará virando as costas para o reino de Deus, para a salvação, mas não se esqueça que existem 2 portas. E essas portas estão abertas diante de nós enquanto estamos vivos. A porta estreita, que nos conduz à salvação da nossa alma, e a porta larga, que conduz à perdição eterna. Então, cuide da sua alma, não se influencie pelo rebanho, pela influência de rebanho, e cuide da sua comunhão com Deus, tá bom? Se você aprendeu aí com esse estudo, e você de repente não é inscrito no canal, se inscreva, dê aí o seu gostei e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você sabe aí que possa ajudá-las, tá bom? Até o nosso próximo vídeo.